A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É sempre uma honra, uma satisfação poder adentrar a sua casa, compartilhando sempre um texto das Sagradas Escrituras. É um tempo de meditação, um tempo de estudo, de aprendizado, de aprofundamento. Hoje eu queria basear a nossa conversa no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 32 até o 43. Eu não vou fazer a leitura do texto, apenas mencionar para você, porque é um texto muito conhecido, um texto que nos remete à crucificação de Jesus, a sua primeira palavra na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e a sua segunda palavra na cruz, quando ele diz a um dos malfeitores com ele crucificado: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O texto, como eu disse, nos remete ao cenário da crucificação, Jesus no meio, ladeado por dois malfeitores, que na versão de Mateus e de Marcos fala em ladrões. Aqui nesse texto não fala em ladrões, falam que eram malfeitores, está ali no capítulo 23, no verso 32 e também no verso 39. Em todo caso, alguém que havia burlado, vamos dizer assim, a lei e cometido algum ilícito e, em consequência das suas atitudes, foram levados à crucificação. Coisa simples não deveria ser, porque somente os criminosos ou os considerados criminosos eram crucificados. Então, dois, um à direita, um à esquerda, Jesus no meio. Um deles começou a blasfemar contra Cristo, contra Jesus, dizendo: se você é o Filho de Deus mesmo, então desce da cruz e tira a gente daqui. E o outro então disse: olha, você nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Esse homem, apontando não, se referindo a Jesus, disse: olha, esse homem não fez mal algum. Nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram até aqui, mas esse homem é um homem inocente, esse homem nenhum mal fez. E ele então faz uma oração, um pedido na cruz, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A gente fica se perguntando qual teria sido, vamos dizer assim, o convertido mais notável registrado nas Escrituras. Talvez entre os ricos, José de Arimateia; talvez entre os religiosos, Nicodemos; talvez entre aqueles que eram considerados rejeitados, a mulher samaritana, a mulher junto ao poço, que se converteu depois de ter 5 casamentos falidos. Enfim, eu entendo e acho que o mais notável poderia ter sido este malfeitor da cruz, ou este ladrão da cruz. Por quê? Porque nós não sabemos o seu nome. A Bíblia não menciona o seu nome. Existe uma tradição cristã, inclusive um evangelho que é chamado de Evangelho de Nicodemos, diz que esse malfeitor se chamava Dimas, mas eu não posso afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não fala com clareza. Então eu vou, vamos dizer assim, deixar de fora a menção desse nome, como de fato não é mencionado aqui. Não sabemos o seu nome, mas uma coisa é certa: o nome dele foi escrito ou inscrito no livro da vida, e ele foi contado entre aqueles que seriam salvos. E isso é o que realmente importa, isso é que é realmente importante. Os caminhos desses 3 homens, 2 malfeitores ou 2 ladrões e Jesus, esses 3 caminhos, eles se cruzam exatamente no momento da morte. Somente 2 deles iriam para o céu, um deles foi diretamente para o inferno. Jesus foi para o céu por ser o Filho de Deus, por ser o Salvador, morrendo inocentemente, carregando sobre si o peso da condenação de todos nós. E esse malfeitor, esse ladrão, por ter se arrependido. Um morreu pagando a sua dívida, vamos dizer assim, perante a sociedade, morreu para o pecado, e o outro morreu em pecado. Olha só, um morre para o pecado e entra para a eternidade, entra para o paraíso, como Jesus disse, e o outro morre em pecado,
e aquele que morre em pecado morre condenado ao inferno. Não tem purgatório, não tem nada absolutamente que possa remediar a situação de uma pessoa quando ela morre. E Jesus morreu sem pecado, morreu pelos pecadores. Então, um morreu pagando, vamos dizer assim, perante a sociedade, morrendo para o pecado, outro morreu em pecado e outro morreu sem pecado. Um morreu para o pecado, outro morreu em pecado e um morreu sem pecado, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, segundo Isaías capítulo 53, verso 9, capítulo 53 de Isaías, os judeus até hoje não sabem o que fazer com este capítulo, porque ele nos remete à pessoa de Cristo. Diz que Jesus teria sepultura entre os ímpios ou com os ímpios. Todas as profecias deveriam se cumprir, como de fato se cumpriram. Isaías 53 converge, nos remete à cruz, à condenação da cruz, à dor da cruz, ao martírio de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz, a morte vicária, que é a morte substitutiva, a morte em lugar de. Em meio à dor, uma oração notável. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nesse momento, esse malfeitor, ele admite a sua culpa, a sua culpabilidade. Neste exato momento, ele viu justiça, porque ele fala no versículo 41, nós, na verdade, falando para o ladrão com ele crucificado, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então, ele admite a sua culpa, fala que a sua condenação aconteceu, vamos dizer assim, com justiça, foi justo aquilo que fizeram, porque os seus atos os remetiam àquela cruz, e ele proclama a justiça de Jesus, dizendo, este nenhum mal fez. Vamos nos ater um pouquinho, e aqui eu queria que você prestasse bastante atenção, vamos nos ater um pouquinho no conteúdo da oração ou do clamor deste malfeitor. Primeiro, ele confessa Jesus como Senhor, ele fala, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece o senhorio, ele reconhece que Jesus é rei. Agora presta atenção, uma coisa é você reconhecer Jesus como Senhor, como Rei dos céus, ouvindo uma pregação sua, ou contemplando um dos seus milagres, mas este homem, ele nunca viu um milagre de Jesus. Esse homem, ele nunca ouviu uma pregação de Jesus sequer, qualquer palavra que tenha vindo dos seus lábios. E, no entanto, ele reconhece Jesus como rei, reconhece que ele tem um reino. A confissão que ele fez, abriu as portas para a sua salvação. Em Romanos capítulo 10, verso 9, verso 10, diz, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, invariavelmente, você e eu, nós precisamos passar por isso. Se já não passamos, de confessar Jesus como Senhor, como nosso Senhor pessoal, como nosso Salvador pessoal. Eu queria que você entendesse uma coisa, muito difundido por aí de maneira errada. A nossa salvação, ela não vem por obras. Ninguém é salvo por obras. As obras, presta atenção, são consequência da nossa fé e do nosso relacionamento com Jesus. Nós cremos, nos relacionamos com o Senhor e, como consequência desse relacionamento, nós agimos em prol do reino. Nós fazemos aquilo que agrada ao Pai, aquilo que agrada ao Senhor. Mas a salvação, ela não é meritória, não é por mérito. Nós não compramos a salvação fazendo coisas boas. A pessoa pode fazer coisas boas e ela pode ir para o inferno. Por quê? Porque ela fez fora de Cristo, ela fez longe de Cristo. Então, o certo é você ter um relacionamento com Jesus, ter um compromisso com Jesus, e então você agir dentro do reino e tomara que, e quem dera que, todos os cristãos agissem dessa maneira, fazendo alguma coisa em prol do reino, em prol do seu irmão, em prol da igreja, enfim, fazendo alguma coisa que fosse de sentido. Segunda coisa,
Este homem, ele orou pela sua salvação eterna. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu vou abordar aqui um tema que é um pouco complicado, porque ele vai, vamos dizer assim, de encontro ou contra aquilo que não vou dizer a maioria, mas grande parte das igrejas evangélicas pregam e fazem, procedem. Esse homem, ele não orou para escapar da cruz. Ele não orou pelo livramento da cruz. Ele reconheceu que ele estava ali naquele momento em consequência da sua maldade, do seu estilo de vida, da forma como ele viveu. Então, quando ele fala com Jesus, ele conversa com Jesus, ele não pede como o outro para ser livre da morte, para escapar do horror da cruz. Ele creu que o Senhor Jesus estabeleceria o seu reino e inclusive chamou Jesus de rei indiretamente. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E isso me faz pensar no foco das orações da maioria das pessoas. Eu não fico nem vermelho para falar sobre isso. Da maioria das pessoas que acabam adentrando a um templo. Elas querem livramento imediato. Elas querem se ver livres dos seus problemas e muitas vezes entraram em problemas porque foram imprudentes, porque foram incoerentes, porque foram maldosas. É uma consequência. E então elas começam a orar pedindo livramento, mas só querem aquele livramento e depois que recebem o livramento, nunca mais querem saber do Senhor, nunca mais querem saber da igreja. É muito comum as pessoas chegarem para mim, bater nas minhas costas quando me encontram. Ô pastor, lembra de mim, hein? Lembra de mim lá na igreja nas suas orações. Mas a pessoa mesmo, ela não vai. Ela não quer ter relacionamento com Deus. Ela não quer ter relacionamento com o Senhor Jesus, mas ela quer o livramento. Ela quer ficar livre dos seus problemas, das suas dificuldades. É só você parar e pensar e perceber pelo que a igreja tem orado. Olha só o conteúdo das orações da maioria dos crentes. Tem igrejas que não falam mais contra o pecado. Tem igrejas que não denunciam mais aquilo que é errado. Elas só falam de bênçãos, falam de promessas, falam de um grande Deus, de um Deus de poder, de um Deus de graça, de um Deus de misericórdia. Sim, tudo isso é bíblico, tudo isso está na palavra. Mas nós também temos que chamar as pessoas ao compromisso, ao arrependimento, à mudança de vida. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A primeira pregação de Pedro foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. A primeira pregação da igreja foi: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Então o arrependimento é a base para o nosso relacionamento. Aonde ficam as orações pela salvação das pessoas? Quantos de nós temos orado pelas pessoas da nossa casa, as pessoas da nossa família, pela nossa parentela? Quantos? Quantos de fato oram ainda? Ou só buscam o seu conforto pessoal, o seu livramento? Né? Campanhas de prosperidade, campanhas para adquirir, para conquistar, a semana da conquista, as 7 semanas da... Sabe? Essas coisas. E isso acaba me enojando. É um evangelho mercantilista, é um evangelho comercial, onde a igreja parece que está aí para vender favores, para trocar favores e não mais para promover o relacionamento das pessoas com o Senhor Jesus e falar de uma vida eterna, de uma vida que vai além e vai depois da morte. O que é que a sua igreja, o que é que o seu pastor tem pregado? Preste atenção no seu púlpito, preste atenção no que está vindo de lá. Preste atenção para ver se aquilo agrada ao coração do Pai, se aquilo agrada mesmo o coração de Deus. Ao fim, versículo 43, o Senhor deu àquele homem, àquele malfeitor, uma promessa alentadora. Hoje estarás comigo no paraíso. Deixa eu te dar um dado importante aqui. Essa foi a única promessa que Jesus pronunciou na cruz. Todas as outras promessas foram fora da cruz. Mas a promessa da cruz diz: hoje estarás comigo no paraíso. Não é essa teologia torta por aí que diz: em verdade te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. Não, o Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso.
Efeitos dessa promessa. 2 coisas. Certeza da salvação somente pela fé, não é por obras. Guarde isso. Eu vou caminhando para o fim e quero que você preste atenção nisso. A certeza da salvação somente pela fé. Segundo, o céu, ele é facultado logo após a morte do crente. Assim como o céu é facultado, o inferno também é facultado. E tudo aquilo que vai acontecer um dia comigo ou com você, vai ser a partir da nossa decisão por Cristo ou não. Se você ainda não decidiu por Jesus, sinto muito. Nós dois não vamos nos encontrar na eternidade. Você tem que levar isso muito a sério. Desafios que essa promessa nos impõe ou nos oferece. Nunca, em primeiro lugar, nunca, jamais desista de alguém. É muito comum as pessoas andarem durante um certo tempo e depois largarem essas pessoas. Nunca desista de alguém. Por que eu falo isso? Porque a conversão dela, a mudança dela pode acontecer lá no final da vida. Eu lembro uma vez de uma senhora que eu visitei e ela não conseguia morrer. Ela queria morrer, mas ela não conseguia morrer. E me chamaram, eu fui até onde ela estava e falamos longamente. E ela não conseguia perdoar uma pessoa que havia feito muito mal para ela. E ela tinha aquela dor, aquele ódio, aquela coisa descomunal dentro de si. E eu levei ela a fazer uma oração, repetindo uma oração, liberando perdão sobre aquela pessoa. E assim que ela terminou de fazer aquela oração, liberando perdão sobre aquela pessoa, ela fez exatamente assim. E ela foi. Tem pessoas que não conseguem morrer. Tem gente que não consegue viver. Mas tem gente que não consegue morrer. Por quê? Porque a culpa é tão grande. De pecados, de situações, de litígios que viveram, que experimentaram. Então assim, nós temos que caminhar com a pessoa até o último instante. Eu sempre falo na igreja que antes de você ganhar uma pessoa para Jesus, você precisa ganhar ela para você. Eu, como pastor, como cristão, eu tento mostrar uma cara simpática do Evangelho. O Evangelho não é aquela coisa carrancuda, que você não pode isso, que você não pode aquilo, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas nós temos liberdade para viver a vida cristã exuberante. Então eu tento ser amigo, eu tento conquistar as pessoas para mim, para depois poder conquistá-las para Cristo. Essa é a dinâmica. Então o que eu tenho para te dizer, nunca desista de alguém. Ah, pastor, mas é mau elemento. Sim, eu sei que tem maus elementos. Eu sei que tem gente que a gente fala assim, ah, meu Deus do céu, seria bom se não cruzasse mais o meu caminho. Mas não deveria ser assim. A gente deveria dar a chance de a pessoa se arrepender. Uma pessoa me fez muito mal, mas muito mal mesmo, fez mal para a igreja. E alguém me perguntou, não vou citar o nome aqui porque é uma pessoa muito conhecida, e alguém me perguntou assim, pastor, mas e se essa pessoa voltasse à sua frente e ela lhe pedisse perdão, o senhor perdoaria? Eu olhei para ele e falei assim, sim, eu perdoaria. Mas como? Depois de tudo que ela lhe fez, depois de todo o mal que ela causou para a igreja, o senhor perdoaria? Sim, eu perdoaria, porque Jesus faria o mesmo. Nós somos todo perdão. A nossa essência é sermos perdoadores como Cristo foi perdoador. Nós não podemos ficar levando em conta as ofensas, as dores que nós sofremos no passado, que fizeram isso, porque fizeram aquilo. Lança tudo aos pés do Senhor. Para de carregar essa culpa. Eu tomei uma vez, já compartilhei aqui, eu tomei uma vez uma decisão de viver sem culpa, de viver sem o fardo do passado. Gente, é a melhor coisa da vida, libera perdão. Ah, mas se não quiserem perdoar, não importa se não quiserem perdoar. Faça você, dê o primeiro passo. Então, o que eu tenho para te dizer, nunca desista de alguém. Segunda coisa, dos efeitos, os desafios dessa promessa, aproveite cada oportunidade. Colossenses capítulo 4, verso 5 diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora da fé, de fora do relacionamento eclesiástico, de fora do relacionamento da igreja, de fora do relacionamento com Cristo. Portai-vos com sabedoria para com aqueles que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Olha quantas oportunidades nós temos
para falar do amor de Jesus, para falar do amor de Cristo, para falar de perdão, para falar de restauração, para falar da bênção de Deus no meio da casa, no meio da família. Quantas oportunidades que você tem desde o nascer do dia, o nascer do sol até o poente. Quantas pessoas cruzam no seu caminho no supermercado. Quantas pessoas cruzam na rua. Quantas pessoas cruzam por você dentro do ônibus. Eu tenho alguns hábitos. Eu, por exemplo, quando eu vou ao banco, e o meu banco não é meu, naturalmente, mas o banco em que eu tenho conta, eu tenho um lugarzinho ali do café, e a gente fica ali tomando um café, e eu faço questão de ficar sentado ali tomando 1, 2, 3 cafés gostosos. Aí chega um, aí tá, não sei o que, daí chega outro, e a gente vai conversando. E alguém, um médico esses dias da cidade, falou assim: esse é o meu pastor. E eu nunca tive relacionamento com ele, mas o que? Eu parei para ouvi-lo. Eu ouvi as suas dores, eu ouvi os seus dramas, eu ouvi as suas lutas, eu ouvi os seus problemas de família. E ele disse: esse é o meu pastor. E isso enche a gente de alegria. Por quê? Porque o nosso Cristo não é um Cristo carrancudo, mas ele é um Cristo simpático, amável. E é isso que nós temos que aprender a fazer, aproveitar as oportunidades que nós temos, não para empurrar aquele evangelho de condenação, de juízo. Tem gente que faz isso, mas nós não vamos fazer. Nós vamos falar de um evangelho de amor, de um evangelho de perdão, um evangelho da eternidade. Esse é o desafio que eu tenho para deixar para você nesse momento, tá bom? Vamos fazer isso? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado por mais essa oportunidade de falar tão livremente da Tua Palavra, de poder compartilhar esse texto onde esses 2 malfeitores foram crucificados ao lado do Senhor Jesus. Um morreu blasfemando e condenado ao inferno, o outro morreu clamando pela graça e pela misericórdia, pedindo que o Senhor Jesus se lembrasse dele quando viesse no seu reino. E de fato assim aconteceu, porque o Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Tudo que eu peço, tudo que eu oro neste momento é para que esse que me assiste, esse que me ouve, o seu nome esteja no livro da vida e seja contado entre aquelas pessoas que serão salvas. Põe a Tua bênção, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia em meio a esse lar, em meio a essa família, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da mão poderosa do Senhor. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu.
que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração.